Enquanto Lula diz que uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária, o presidente da Argentina chama Nicolás Maduro de narcoterrorista. Do outro lado, os Estados Unidos já movimentam navios de guerra no Caribe. Hoje você vai entender por que esse embate não é só discurso político e por que a América Latina pode estar mais perto de um conflito sério do que muita gente imagina. Imagine um grande tabuleiro de xadrez chamado América Latina. Cada peça se move com cuidado, mas algumas jogadas já indicam risco de confronto. Lula, presidente do Brasil, tenta segurar a região no campo da diplomacia. Javier Milei, presidente da Argentina, adota um discurso de confronto direto. Nicolás Maduro, cada vez mais isolado, governa uma Venezuela pressionada econômica e politicamente. Os Estados Unidos, potência militar global, observam, mas também se movimentam. E quando potências começam a se mover militarmente, a história mostra que nem sempre isso termina apenas em palavras. Durante declarações oficiais e encontros internacionais, Lula foi direto. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária. Segundo o presidente brasileiro, uma guerra provocaria milhares de mortes civis, como ocorre em quase todo conflito moderno. Geraria ondas de refugiados atravessando fronteiras, inclusive para o Brasil. Destruiria infraestrutura básica, energia, água, hospitais e criaria um efeito dominó em toda a América do Sul. Isso não é especulação. Conflitos recentes no mundo mostram que guerras nunca ficam contidas dentro de um único país. Porque guerra, como a história prova, nunca é cirúrgica, limpa ou organizada. Só nos discursos. Enquanto Lula fala em cautela, Milei joga gasolina no debate. O presidente argentino chamou Maduro de narcoterrorista. Afirmou que o regime venezuelano não é apenas autoritário, mas criminoso. Elogiou a pressão internacional liderada pelos Estados Unidos e deixou claro que não acredita mais em diálogo. Essas declarações repercutiram fortemente na imprensa regional e internacional. Aqui surge um ponto-chave. Quando líderes começam a usar termos como terrorismo e crime internacional, o debate deixa de ser político e passa a justificar ações de força. Na prática, quando alguém vira narcoterrorista, conversar deixa de ser opção, e o botão vermelho começa a se aparecer. Enquanto Lula e Milei trocam discursos, os Estados Unidos agem. Segundo agências internacionais como a AP News e Reuters, os Estados Unidos intensificaram a presença naval no Caribe, ampliaram operações contra rotas marítimas ligadas à Venezuela e reforçaram o bloqueio econômico sob o argumento de combate ao narcotráfico. Navios militares, abordagens, detenções de embarcações. Isso não é retórica, é ação militar concreta. E aqui entra o ponto sensível. Muitas guerras começam exatamente assim, com operações limitadas, preventivas ou técnicas. A história mostra que conflitos armados raramente começam com um anúncio formal. Eles começam com bloqueios econômicos, cercos marítimos, sanções severas, pressão internacional crescente e discursos cada vez mais agressivos. Foi assim no Oriente Médio. Foi assim em conflitos recentes na Europa Oriental. Guerras modernas não começam com sirenes, começam com comunicados oficiais. Lula tem receio e tenta frear. Milei parece aceitar o risco. A Venezuela depende quase totalmente do petróleo. Qualquer conflito armado significaria colapso econômico imediato, falta de alimentos, apagões, aumento da violência interna e milhões tentando sair do país. Especialistas alertam que um conflito ali não ficaria restrito à Venezuela. Colômbia, Brasil, Caribe e até rotas marítimas internacionais seriam afetadas. Aqui entra o ponto central. Uma guerra ali não seria local, seria regional. Esse choque de visões explodiu dentro do Mercosul. Não houve consenso sobre uma posição única. O Brasil evitou documentos que parecessem apoiar intervenção. A Argentina pressionou por discurso mais duro. Resultado: um bloco fragilizado, num momento em que unidade seria crucial. Quando o bloco mais importante da região não consegue concordar nem sobre guerra e paz, algo está errado. Maduro é acusado de autoritarismo? Sim. Há denúncias graves? Sim. Mas a pergunta que divide o mundo é outra. Derrubar um regime à força melhora a vida da população? Ou apenas troca o caos de lugar? Lula aposta na diplomacia. Milei aposta na pressão máxima. Os Estados Unidos mantêm o dedo próximo ao gatilho. Talvez o ponto mais perigoso desse cenário seja a normalização do discurso de guerra. Quando líderes começam a tratar conflito armado como algo aceitável, o medo vira rotina,
A morte vira estatística e a diplomacia vira fraqueza. A guerra sempre parece simples, até começar. O que realmente está em jogo? Recapitulando. Lula alerta para uma catástrofe humanitária. Milei adota discurso de confronto total. Estados Unidos aumentam presença militar. Mercosul racha. Venezuela vira epicentro de tensão internacional. A pergunta final não é sobre direita ou esquerda. Estamos falando de defesa da democracia ou da preparação silenciosa para mais uma guerra. Agora eu quero saber de você. Lula está certo ao tentar evitar uma guerra a qualquer custo? Ou Milei está certo ao endurecer o discurso contra Maduro? Deixe nos comentários sua opinião, pois esse debate está longe de acabar.